A paz do Senhor, amados. Vamos comentar o nosso segundo texto bíblico que nós encontramos no livro de Mateus. Mateus capítulo 11 e capítulo 12. Capítulo 11 de Mateus, o título diz: João Batista envia 2 discípulos a Jesus. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos seus discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade. João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Jesus, enviou 2 de seus discípulos e disse: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que vis e vê. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Então, meus amados irmãos, nós vemos que João Batista estava preso lá no cárcere antes de morrer. Jesus pregando, curando, batizando, renovando, anunciando o Evangelho. E de repente, João Batista manda 2 seus discípulos perguntar: Senhor, tu és aquele que havia de vir ou aguardamos outro? Então, quando João manda fazer essa pergunta, João coloca a dúvida na mente daqueles 2 discípulos. E o próprio João agora, com certeza, um tipo de pergunta dessa, tem dúvida. Alguém pode dizer: não, mas João mandou perguntar que era para que aquele povo soubesse que Jesus realmente era aquele. Eu não acredito. Pela resposta de Jesus, João estava escandalizado. Eu acho que era porque Jesus não tinha ido visitar ele. Ainda hoje tem muitos crentes que escandalizam quando adoece, o pastor não vai lhe visitar, quando está passando uma necessidade, um irmão, um pastor não ajuda, ele deixa de ser crente, deixa de ir para a igreja, fica blasfemando dos irmãos, não quer ver mais irmão, igreja. Irmão, nós devemos saber que o nosso Deus é sério. A fé, a questão da fé é séria. Muitas vezes, se a gente chegou numa hora de necessidade, não foi mais ajudado por um irmão, pelo pastor, estava doente, não foi visitado, não vamos deixar Jesus por causa disso, não, blasfemar, falar dos irmãos, não, que foi esse pecado que João cometeu. João estava preso, Jesus solto, curando, batizando, fazendo a sua missão. João, que fora aquele que no início, lá no capítulo 1, ele disse: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no capítulo 1 e 29 de João. Isso diz por 2 vezes no versículo 1 e no 35. Agora está o mesmo João colocando dúvida, o mesmo João que dizia: eu vi o Espírito Santo descer sobre ele, tenho certeza que este é verdadeiramente o Filho de Deus, aquele que me enviou disse sobre aquele que viu descer o Espírito Santo, é esse que batiza, eu sei que é ele. Como é que agora ele manda fazer uma pergunta dessa, irmão? És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? João estava escandalizado. Jesus curou o enfermo, expulsou o demônio, abriu os olhos aos cegos, fez com os surdos ouvir, ressuscitou e disse: vá lá e diga a João as coisas que você vê. Os cegos vê, os coxos andam, os mudos ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres é anunciado o Evangelho. Agora, diga a ele que é bem-aventurado aqueles que em mim não escandalizaram. Jesus, irmão, na hora de repreender, ele não respeita ninguém. Pecou, ele repreende na hora. João estava para o pecado da dúvida, do escândalo, estava escandalizando, né? Escandalizando Jesus, né? Se escandalizando nem Jesus, porque Jesus não tinha visitado ou porque não tinha dado assistência a ele, né? Necessária essa compreensão. E a partir daí Jesus começou a falar às turbas, às pessoas: olha, quem é este? O que foste ver no deserto? Um príncipe? Não, os que são príncipes, que são ricos, estão nos palácios. Mas o que foste ver no deserto? Uma cana agitada. Na verdade vos digo que dos nascidos de mulher não tem outro maior do que João, porque desde que João começou a pregar o Evangelho, é feito guerra do reino do céu, e pela força os homens se apoderam dele. Mas na verdade eu vos digo que entre os nascidos de mulher não teve outro igual a João. Agora o menor no reino de Deus é maior do que João, porque os que estão já no reino do céu não correm mais esse perigo, como João, né, de estar duvidando, de estar se escandalizando, porque Jesus não tinha lhe dado assistência com certeza. E a partir daí Jesus pergunta a turba, dizendo: mas a quem eu vou comparar a geração? Porque veio João Batista que comia e bebia, e vocês não quiseram crer nele, porque dizia que tinha demônio. Aí veio o Filho do Homem, que come e que bebe com os pecadores, você diz: eis aí o comilão e o beberrão, né? Mas a sabedoria é justificada pelos filhos. Essa geração é semelhante a crianças que tocam, e tocamos lamentação e não choraste, tocamos flauta e não dançaste. Quer dizer, música alegre, não se alegraste, música triste, não choraste. Assim, essa geração, né, nada agrada a ela. E a partir daí, meus amados irmãos, nós vemos que Jesus começa agora, né, a colocar, né,
das cidades por onde ele passou, fez sinais e milagres, né? Corazim, Ad de Tipetislade, porque se tira esse dom, fizesse os milagres que entre foram feitos, ele já teria se arrependido com ciência e com saco, né? Por isso ele disse que haverá menos castigo para ter esse dom do que para aquela cidade de Jerusalém. Cafarnaum também, que ele visitou, que se erguia até o céu, seria abatido até o inferno. Porque ele disse que se Sodoma tivesse feito os sinais que foram feitos lá em Cafarnaum, eles teriam se arrependido também. Por isso haveria menos castigo para Sodoma e Gomorra no dia de juízo do que para aquela cidade, para aquele povo que Jesus pregou, que a gente está pregando e o povo não quer se arrepender. Então, nós vemos também aqui que no versículo 21 em diante, Jesus respondendo ao povo, disse: graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios entendidos, revelaste aos pequeninos, Senhor Pai, porque assim te agrada. Então, irmão, graças a Deus que os sábios entendidos rejeitam, mas que nós, pequeninos, os pobres de espírito, abraçamos e somos bem-aventurados. Mas ele continua clamando: vinde a mim todos vós, estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. O descanso verdadeiro a gente só encontra em Jesus. Só encontra em Jesus Cristo. O verdadeiro encontro verdadeiro, a verdadeira paz, a gente só encontra em Jesus Cristo. No capítulo 12, a Bíblia diz que o Senhor passou pelas searas e os apóstolos de Jesus, eles foram tirar espigas de trigo ou de milho para comer no sábado. E aí os fariseus chegaram e disseram ao Senhor: olha, tu não vê que os teus apóstolos falam que não é para fazer no sábado? Eles estão comendo, colhendo espiga e comendo, porque realmente a lei dizia que não podia se colher no sábado. E Jesus disse: olha, vocês nos viram o que foi que Davi fez quando teve fome? Ele entrou no templo de Deus e comeu os pães da proposição, que não era ali se ele comesse, senão aos sacerdotes. E eis aqui vos digo: quem está maior do que o templo sou eu, Jesus, não é? Mas se vocês soubessem o que era, significa misericórdia, quero, vocês não ficavam justificando, condenando os inocentes. Então, meus amados irmãos, o Senhor quer misericórdia mais do que castigo, mais do que correção, mais do que juízo. Ele quer primeiro misericórdia. A misericórdia triunfa no juízo. Nós vemos na sequência do capítulo aqui, meus amados irmãos, que Jesus, né, ele também cura um homem no dia do sábado, e eles acusam Jesus, que não era de Deus, porque curava no dia de sábado, e Jesus chegou a dizer que ele é maior do que o sábado. Jesus é maior do que o sábado. Ele é Senhor do sábado. Então, irmão, o crente precisa de cumprir o sábado? Não. Quem crê em Jesus cumpre o sábado. Jesus cumpriu o sábado e a lei por nós. Amém? Então, nós vemos, meus amados irmãos, que a partir daqui, Jesus também, o versículo 22, trouxeram então um endemoniado e mudo, de tal modo que o cego e mudo via e falava. E os homens disseram que Jesus expulsava demônio por Beelzebul, príncipe dos demônios. Então Jesus disse que todo pecado que o homem cometesse, né, contra Deus, toda palavra seria perdoada. Mas aquele que blasfemasse, quisesse falar contra o Espírito de Deus, não seria perdoado, nem nessa vida e nem na eternidade. Então, meus amados irmãos, Jesus disse: se eu expulso demônio por Beelzebul, por quem expulso os vossos príncipes? Toda a casa dividida, toda a família dividida, todo o reino dividido, não subsistirá. Como é que vocês acham que Satanás vai expulsar o próprio Satanás? O reino dele estaria destruído. Assim é no nosso meio, na igreja, no departamento, irmão. Se houver divisão na família, dentro de casa, está destruída a família, está destruído o departamento, está destruída a igreja. Quer que seu departamento, sua casa cresça, seja unido com os povos da sua família, com a liderança e os membros do departamento. Então nós vemos no 12 ainda, irmão, é a questão, verso de 33, ou dizeis que a árvore é boa, o seu fruto ou bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto conhecereis as árvores. Então, irmão, veja que a árvore é conhecida pelo fruto, não é, meus amados irmãos? Manga da manga, jaca da jaca, não é? E espinheiro da espinheira. Então, que nós possamos dar fruto. Então, irmão, nós vemos que algumas pessoas chegaram pedindo um milagre a Jesus. Os judeus chegaram assim: ô, nós queremos ver um milagre da tua parte do escriba. Jesus disse: mas uma geração má e perversa como vocês pedem sinal nenhum será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias no ventre do grande peixe da baleia, assim será o Filho do Homem, também passará 3 dias e 3 noites debaixo da terra, não é, meus amados irmãos? E Jesus ainda fala sobre o espírito imundo, que quando sai de um homem, ele caminha para o lugar deserto, não achando onde ficar, ele volta para casa. Achando aquela casa vazia, ele leva 7 espíritos maus do que ele, e o estado daquele homem se torna
pior do que o primeiro. Isso fala do demônio que é expulso e a pessoa dá lugar para o demônio voltar de novo para si. Que Deus nos abençoe.